A ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quião na terra dos viventes. Queridos, eu gosto muito do prelúdio, e eu estou na igreja presbiteriana há quase 40 anos, e o prelúdio é exatamente para isso, para você sentar, ouvir, para você desacelerar. Às vezes você teve um dia agitado, e toda vez que eu lembro do prelúdio, que é para acalmar o nosso coração, orar, sabe, aquela oração silenciosa, e falar com Deus preparando o nosso coração para esse culto comunitário, é de extrema importância. E essa canção é uma canção muito antiga, ainda solteiros, né, e cantava no coral essa canção. E o Salmo 142, versículo 5, é interessante, que diz assim, vamos ler Salmo 142, versículo 5, no nosso acolhimento pastoral. Deus abençoe sua vida, a sua casa. E desde já eu quero desafiar você aos domingos e às quintas-feiras, chegar mais cedo um pouquinho, porque a gente vai estar sempre com prelúdio, uma música antiga, para a gente estar ouvindo, preparando o nosso coração para esse culto comunitário. O Salmo 142, versículo 5, diz assim, vamos ler. A ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. O salmista está dizendo, olha, a ti clamo, porque Tu és a minha herança, Tu és a minha fortaleza, meu quião. E é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós cantamos. Por isso nós vamos cantar aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Essa é a alegria de servir ao Senhor, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus que está atento às nossas necessidades. Eu quero te convidar a cantar bem alto, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nosso irmão Léo está com seu filho Cauã cantando esta canção. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, que seja uma noite de alegria, uma noite de cura, que Deus fale ao seu coração poderosamente. Vamos cantar, irmão Léo. E com meu filho Cauã, para cantarmos uma canção conhecida pela igreja, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vamos cantar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu o meu pecado, mas ressurgiu vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei
abençoe nosso irmão Léo com seu filho cantando. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro. Obrigado porque estamos aqui para o louvor da Tua glória. Obrigado por cada família representada. Obrigado por aqueles que se dispuseram a estar conosco nesse tempo. Agora, Pai, te pedimos e desde já te agradecemos pelo nosso domingo, por tudo que realizamos, pelo alimento da nossa mesa, pelos teus cuidados, pela nossa família. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado porque nesse tempo temos visto o teu cuidado. Isso tem alegrado o nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, porque a nossa família tem sido cuidada por Ti, os nossos vizinhos. Obrigado porque olhando para o cenário e a gente já começa a ver uma luz no fim do túnel. E tudo isso é a boa mão do Senhor cuidando e preparando o nosso coração para dias melhores. Nós cremos no Senhor, nossa confiança está no Senhor. Muitas vezes nós padecemos porque as nossas autoridades não tratam como deveria tratar. Por isso que, Senhor Deus, nós oramos por eles também, colocando eles em Tuas mãos, para que o Senhor ilumine a mente e o coração, para que a decisão tomada nos gabinetes, Senhor Deus, nas autoridades, nos concílios, sejam, Senhor Deus, para o benefício da nação, para o povo. Obrigado, Senhor Deus, por cada família. Obrigado por esta noite. Ilumina nossa mente e o nosso coração, que possamos entender de maneira clara, Senhor Deus, a Tua palavra. Edifica-nos. E se há alguém entre nós abatido, triste, Senhor, que cada ato deste culto possa levar ao coração uma porção de alegria, de esperança. Por isso nós estamos aqui, para o louvor da Tua glória. Nós oramos agradecidos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, eu sou grato. Vamos cantar? Sou grato, sou grato. E aí, quando estivermos cantando, você coloca uma palavra, porque você é grata pela vida, pela família, pela sua saúde financeira. Enquanto estiver cantando, uma palavra, não fala uma frase muito grande não. Enquanto estivermos cantando, sou grato por tudo, e você então vai escrever, por que você é grato? Ô minha filha mais linda do mundo, Deus te abençoe. Taiser também, hoje eu estou com a família completa, né, presente. Taiser, Taiane, Luca, titia, louvado seja Deus. Sueli Silva, Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos cantar? Sou grato. Enquanto estivermos cantando, coloca uma palavra. Por que você é grato? Vamos cantar. Sou grato por tudo. Outra canção antiga também que fala muito ao nosso coração. Se tem algo que agrada o coração de Deus, é a gratidão. Então vamos cantar. Por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, confere aí do lado, vê se é verdade isso mesmo. Ó. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
tão profundo. E Ele nos deu vida, Vida alegria. em todo tempo. Amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Sim, Senhor. E Tudo vai me dar a salvação. obrigado, Senhor, por tudo que Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero orar por você, queridos. Eu vi muitos colocando aí, sou grato pela vida, pela misericórdia que se renovaram, pelo cuidado do Senhor, pela salvação em Jesus Cristo. E outros colocaram, eu sou grato por tudo. Eu sou grato também por Deus ter cuidado do meu ministério, da minha vida, da minha saúde física, cuidado da minha família, cuidado do meu rebanho. Eu tenho pedido muito a Deus pelo meu rebanho, cuidado com essas pessoas que têm estado conosco. E aí eu quero orar por você. A palavra do Senhor diz que ainda chegou aos nossos lábios e Ele conhece tudo. Não vai ter tempo de você fazer o seu pedido, mas eu quero te convidar a apenas apresentar o seu pedido ao Senhor nesse momento. Vou estar orando por você, colocando no altar do Senhor a sua queixa, a sua dor, também a sua gratidão por tudo que Ele tem feito por você. Somos gratos, Senhor. Não tem como não te agradecer pela vida, pela salvação, pela família, pelas tuas misericórdias, pelos teus cuidados. Eu fiquei tão feliz, eu acabei nem acompanhando a canção, porque eu fiquei lendo as pessoas colocando, dizendo, grato por tudo, pela família, pela vida, pela salvação. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido esse paizão que tem cuidado de nós. Muitas vezes a gente pensa em pedir, o Senhor já manifesta o teu favor. Outras vezes precisamos clamar, chorar, mas o Senhor vem ao nosso encontro, restaura, cura. Pai, em nome de Jesus, esses nossos irmãos que estão nos acompanhando neste momento, que traz no coração uma inquietação, uma dor, uma preocupação, algo que diante da saúde, diante da medicina, não consegue resolver, mas Tu és poderoso, Senhor. Tu és aquele que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso nós nos rendemos a Ti com gratidão, sabendo que os Teus ouvidos estão atentos à oração que se faz neste lugar. E nós nos dobramos a Ti, agradecido, porque sabemos que não apenas ouve, mas o Senhor atende, o Senhor traz uma resposta no seu tempo, do seu jeito. Mas o Senhor está sempre pronto para nos ouvir. Por isso nós clamamos a Ti. Senhor, abençoa cada família, cada coração, cada mente, cada dor, onde tiver uma enfermidade, onde tiver uma inquietação, seja na mente, seja no coração, seja no corpo físico, traz de volta a saúde. Se seja repreendida no nome de Jesus toda dor, toda inquietação, todo sofrimento, toda doença, para o louvor da Tua glória. Por isso nós clamamos a Ti, na certeza que os Teus ouvidos estão atentos à oração que se faz neste lugar. E é com gratidão que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos para a nossa série. Eu quero te convidar a abrir lá em primeiro livro de Crônicas, primeiro livro de Samuel. Por favor, queridos, abra lá no livro de Samuel. Nós estaremos hoje falando sobre Davi versus Golias. Parece aqueles ringue, né? Aquelas lutas do MMA. Davi versus Golias. O desafio. Parece que é aquela luta da madrugada, né? E nós vamos aprender muito, queridos. Nós vamos aprender muito. Eu quero desafiar você a sempre ter caneta e papel
para anotar os textos. E tendo a oportunidade, você pede lá os estudos, se você quiser acompanhar. Então, por favor, pastor, eu gostaria de receber os estudos, nós vamos mandar por você. Então, tenha sempre aí perto de você uma caneta e um papel para nós anotar os textos. E hoje nós vamos aprender com Davi. O que podemos aprender com Davi? O homem vivendo num outro século, numa outra cultura, num outro tempo. O que um jovenzinho pastor de ovelha, ele não era rei ainda, ele era um jovenzinho, um adolescente pastor de ovelha, pode ensinar para homens tão inteligentes, tão cultos, com tantas habilidades, com tanta ciência, com tanta tecnologia. Eu quero te convidar a não sair daí, porque nós vamos aprender e muito com Davi. Abra sua Bíblia, por favor. Mais uma vez queremos agradecer. Nanda, minha sobrinha lá de Brasília. Rodrigo, Deus abençoe sua vida, querido. Seja bem-vindo. Érica, Deus abençoe. Eliana Brum. Antônio Osvaldo, Espírito Santo. Deus abençoe, meu querido. Presbítero Apolônio, glória a Deus. Isso aí, meu irmão. Isso aí, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, 17, versículo 50. Davi versus Golias. Vamos ler? 1 Samuel 17, 50. Diz assim: Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Não havia espada na mão de Davi. Filhinha, Tayane, Deus abençoe mais uma vez, viu, filha? Vamos lá, queridos. Eu gosto da história dos heróis da fé. E agora nós vamos falar sobre Davi. É interessante, queridos, que Paulo, Antioquia, lá em Atos 13, quando ele vai falar de Davi, de Saul, ele vai dizer que Deus tirou Saul e colocou Davi, levantou Davi. E ele vai dizer que ele colocou Davi porque Davi era um homem segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Veja que Paulo escreve e fala sobre a história de Davi. Mas quando a gente vê e pensa na primeira frase, Davi como homem segundo o coração de Deus, algumas coisas a gente quer pensar de forma errada. Davi era um homem perfeito? Davi foi um homem perfeito? Davi sempre se apresentou como um homem correto diante do Senhor. Todas as suas atitudes foram corretas diante dos olhos do Senhor. Será que ele não cometeu nada de errado para ser um homem segundo o coração de Deus? É interessante que muitos anos atrás, um homem veio me questionar porque ele leu a história de Davi e ele diz: como pode a Bíblia afirmar que esse Davi, esse tal de Davi, era um homem segundo o coração de Deus diante de tantas coisas erradas que ele fez? E eu tive o prazer de explicar. Não é pela perfeição, mas era como ele se via. Um homem pecador, miserável. Um homem que ele sentia nojo diante daquilo que ele fazia de errado. Davi era um homem que ele era reconhecido segundo o coração de Deus porque ele tinha facilidade em reconhecer os seus erros. E é interessante que nós vamos ver uma série de salmos penitenciais. Se você nunca ouviu essa palavra, depois pesquisa, por favor, salmos penitenciais, que são os salmos onde Davi abre o seu coração. Davi, desnuda a sua alma para Deus e dizendo quem ele é. Ele reconhece que Deus vê tudo. Ele reconhece que ele é pecador, ele nasce em pecado. Mas nesses salmos penitenciais também Davi agradece a Deus, ele canta louvores porque Davi entende que ele já recebeu o perdão de Deus. Salmos penitenciais. E um dos clássicos é o 32, 51, 127. Eu gosto do 151, eu sempre paro no 151. Porque ele reconhece quem ele é. E ele não conseguindo, lidar com as suas incapacidades, com as suas lutas. E no Salmo 51, versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não pela sua perfeição, mas porque ele reconhecia quem ele era e quem Deus era e o que Deus podia fazer. Queridos, falar de Davi, nós precisaríamos fazer um simpósio, começar na quinta-feira e terminar no domingo à noite. Não dá para fazer isso.
Eu quero te poupar. Por isso, vamos ater apenas no capítulo 17 de 1 Samuel. Porque é lá que vai registrar a luta de Davi. Poderíamos passar aqui tempo, né? E o presbítero Apolônio está aí conosco nesta noite. Eu lembro que quando chegávamos lá para tomar café, a gente ficava conversando, trocando ideia, e o papo rendia. Mas para a gente não avançar a hora, eu quero ficar só no capítulo 17. Vamos aprender 4 lições com Davi. Quando ele está diante de Golias. Quando tudo acontece lá no vale. E eu quero te convidar para aprender as 4 lições que aprendemos com Davi. A primeira coisa que nós aprendemos, queridos, com este homem que é conhecido segundo o coração de Deus, não pela sua perfeição, mas por um homem que reconhecia os seus erros. O homem que sabia que Deus estava vendo, ele abre, ele desnuda o seu coração. É interessante que tinha um senhor, ele dando uma palestra para pastores, ele dizia que quando ele ia dormir, ele lia o Salmo 51 e chorava, e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Esse senhor já tinha aproximadamente 90 anos de idade, e ele falando para pastores, uma conferência. E aí tu imagina um senhor tão de tamanha idade, ele reconhece que independente da idade, do conhecimento bíblico, nós somos pecadores e nós carecemos da graça do Senhor. Por isso, queridos, não dá para falar tudo sobre Davi, mas eu quero desafiar você a prestar atenção nas 4 lições, no capítulo 17. É um capítulo longo, também não dá para ver todos os cuidados, é muito detalhes. 4 lições que nós vamos aprender com ele, só no capítulo 17 de 1 Samuel. Primeira lição, queridos, que nós vamos aprender com Davi. Está aí. 1 Samuel 17, versículo 3. Davi versus Golias, o desafio. 1 Samuel 17, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Estavam no monte do lado do Dalém, e os israelitas do outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Pronto, a guerra está instaurada. Aqui estão os 2 exércitos, queridos, frente a frente, tete a tete. Essa guerra não começou nesse momento. Essa guerra já vinha rolando há algum tempo. E tanto os filisteus como os israelitas entenderam que tinha que colocar um ponto final nessa guerra. Então marcaram um encontro para iniciar esse debate. E é interessante que de um lado, Dalém, está o israelita, do Daquém, os filisteus. E agora eles se encaram para resolver aquele problema. Por isso que o tema desse primeiro ponto é encarando o gigante. E aí, meu querido, meu irmão, minha irmã, meu irmão Portela, Deus abençoe. Saudade de você, Portela. Não me abandona não, Portela. Jorge Pereira, Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, encarando o gigante. Mais uma vez, essa guerra não acontece nesse encontro, já vinha arrastando. Mas eles então marcaram o encontro para pôr fim esses tempos já que se vinha arrastando. O que aconteceu nesse registro era apenas para resolver o problema. Não tinha como mais ficar levando, empurrando com a barriga. E aí eu pergunto, eles resolveram marcar o encontro para pôr fim a essa guerra, encarando o gigante. Eu pergunto para você, queridos, quais têm sido os gigantes da sua vida? Que batalha você tem travado? É interessante que gigante tem nome. E os filisteus conheciam. Os israelitas conheciam. A primeira coisa é que se a gente quer encarar o gigante da nossa vida, é a gente dar nome. Podemos dizer que gigante é qualquer situação que nos rouba a paz, a tranquilidade, que nos causa pânico, que nos causa temor. Podemos afirmar que gigantes são uma doença, um desemprego, um relacionamento truculento, que não há harmonia, que não há paz, a morte de um ente querido. Podemos atribuir a vários nomes como os gigantes da nossa vida.
Agora preste atenção no que eu vou falar, queridos. Muitas vezes nós levamos uma vida de faz de conta. O problema está ali e a gente não quer encarar. A gente se envolve em tantas atividades para não resolver o problema. A gente convive ali com o inimigo, mas não somos capazes de encarar, de olhar e vamos por fim nessa situação. Eu quero dizer para você, queridos, se você está me ouvindo, nós somos aproximadamente 100 pessoas no meu canal. Eu quero dizer para você, queridos, o que eu aprendo com filisteus e com israelitas é que em algum momento eu preciso encarar o gigante. Não dá para fazer de conta. Se você não está bem financeiramente, você precisa anotar, escrever aonde você está gastando o seu dinheiro, olhar a sua fatura, porque a sua fatura todo mês está estourando o limite. Porque seu relacionamento não vai bem. Procura um especialista. Se você não está conseguindo resolver, procura um pastor, procura um médico, procura alguém. Se a sua vida espiritual não está boa, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não tem mais prazer em estar na presença do Senhor, encare este gigante, dá nomes. Mas não leva uma vida de faz de conta. Conversando no final do ano passado com um jovem, e ele já tinha feito alguns concursos, e aí ele falou, pastor, acho que a minha vida mesmo é fazer qualquer coisa. Eu falei, como assim, meu filho? Fazer qualquer coisa, eu já fiz alguns cursos. E aí eu falei assim, mas você se preparou, você estudou, você encarou, você parou para analisar aonde você está colocando o seu tempo, a sua dedicação. E aí eu comecei a acompanhar aqueles jovens algumas vezes pelas madrugadas. Queridos, se você está me ouvindo, você é um jovem, e você fica até as suas madrugadas, 3, 4 horas da manhã, na internet, no Facebook, no Twitter, aí jogando, tal, com os amigos, rindo, brincando. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, você não vai a lugar nenhum. Encarar o gigante é por fim em algo que vem arrastando há tempo. Os filisteus e os israelitas se encontram para pôr fim a algo que já vinha se arrastando há tempo. A primeira aplicação que nós entendemos: se você tem um gigante, se você tem uma guerra, se você tem uma luta, você precisa primeiro nomear e encarar e dar nomes. Não leva uma vida de faz de conta. A segunda coisa, queridos, que nós aprendemos com essa história fantástica, eu gosto demais dessa guerra. Eu gosto demais de ler Davi. Eu gosto demais de ouvir. Às vezes eu deito e fico ouvindo pregadores, historiadores falar de Davi. Primeiro, encarar, marcar um horário, sentar, conversar com a família, com o filho, com o esposo, com você mesmo. Senta, olha para o espelho e converse com você. Seja sincero com você. Segunda coisa, talvez quando você for fazer isso, querido, você vai perceber que o gigante é grande demais. Você não quer encarar porque você tem medo de quando você sentar para ver, quando você começar a botar na ponta do lápis a sua dívida, você vai ver que sua dívida é grande demais. Mas o segundo ponto é, não importa o seu tamanho. O gigante, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do problema. Tem que encarar. 1 Samuel 17, versículo 4, diz algo demais que nos ajuda a entender isso. Vamos ler. 1 Samuel 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Misericórdia. José Paulo William, Deus abençoe de bancários, nossos amigos estão conosco. Queridos, veja o tamanho desse sujeito. Só que quando a gente lê, e aí tem mais coisas, olha a altura deste homem. Altura de 6 côvados e 1 palmo. Eu quero facilitar essa conta para você. Este homem, eles tinham 2,90 m de altura. Algumas versões, alguns estudiosos, vai dizer que ele tem 3 metros e pouco. Mas a minha leitura, no meu dicionário, diz que ele tem 2,90 m de altura. Só para os irmãos terem ideia, dentro daquela cultura, a altura normal de um homem era 1,70 m. O povo daquela época, a altura daquele que crescia bastante era 1,70 m.
Nós precisamos lembrar que este homem de 2,90 m, ele está diante de um adolescente, de um jovem. Então ainda não tinha crescido na sua totalidade. Então muitos historiadores vai aí dizer que ele vai ter 1,50 m por aí, 1,60 m. Então esse camarada, esse tal de Golias, tinha mais de metros. Não é só isso não. Ele tinha uma couraça, sabe? Só essa couraça que ele vestia pesava 60 quilos. Muitos historiadores dizem que talvez era o peso de Davi. Por ser ruivo, por ser pequeno, era o peso de Davi. Olha o tamanho dessa muralha desse soldado. Só a ponta do ferro da lança deste homem pesava 7 quilos. Queridos, é uma muralha. Para que não bastasse este homem desse tamanho, com todo esse equipamento, ele ainda tinha um escudeiro. Misericórdia. Eu fico imaginando que esse cara ainda tinha alguém que ia na frente dele. Porque se tivesse que matar, matava primeiro o escudeiro. É interessante que este homem provoca uma desordem na mente e no coração de Saul e todo o seu exército. Queridos, olha para essa figura. Eu fico imaginando o tamanho desse problema, o tamanho desse obstáculo. É possível que na caminhada cristã nós vamos enfrentar problemas assim. Cida, William, José Paulo, Wellington Portela, Rosana, Titia. É possível que na caminhada nós vamos ter obstáculos desse tamanho. Que você olhe e diz assim, acabou. É possível que você olhe para uma situação que você vê intransponível. Não dá para passar, não dá para resolver. Olhando para essa figura com os olhos humanos, não dá, não tem o que fazer. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Infelizmente, a derrota antecipada é uma péssima escolha. Mas tem muita gente seguindo este caminho. Vou repetir. Infelizmente, a derrota antecipada é uma péssima escolha. Tem gente que olha para o problema e acabou e para. Não dá mais. Olha para o relacionamento, para o casamento e diz não dá mais. Olha para o filho e joga a toalha. Olha para o marido, joga a toalha. Olha para a sua saúde e joga a toalha. Eu conheço N pessoas que diante de um problema já sofreu a derrota. Eu vou dizer mais. Tem muita gente seguindo esse caminho. Muitos Golias. Ana Marqueureto do Maranhão está dizendo, nós vamos ter muitos Golias pela frente. E o que mais me encanta, queridos, é que este homem, quando os israelitas se enfileiram para a guerra, eu fico imaginando Saul, vai lá, grita para os seus soldados e diz, enfileirar, preparando para a guerra. Vem mais uma surpresa desagradável. Você acha que a coisa tá indo bem? Não. Eu até brinquei aqui que eu coloquei, né? A vida é assim. Acreditamos que as coisas estão indo, começa você tendo o controle da coisa e de repente vê algo para piorar. Eu até brinquei com o Lucas mais cedo, dizendo que eu escrevi isso. Que muitas vezes na vida, e a gente faz isso, não estou de brincadeira, eu faço isso com muita forma de brincadeira, quando nada está tão ruim que não possa piorar. Porque aparentemente, queridos, a coisa está fora do controle. Mas para piorar, olha o que acontece. Saul pede para o seu exército enfileirar. Mas veja agora o que acontece. Veja a proposta do filisteu. Olha o que acontece para trazer mais temor ao coração tanto de Saul e do seu exército. 1 Samuel 17, versículo 8. Veja o que acontece. Mais uma surpresa desagradável para o povo de Israel. Veja o que diz o texto. Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes, para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós o homem que desça contra mim. Misericórdia. Queridos, presta atenção. Saul, o exército dos filisteus é bem maior, bem mais forte.
mais armas, mais soldados. Mas talvez Saul, pensando em uma forma, sabe, de grande bravura do seu exército, ele coloca em fileira para então começar a guerra. Só que esse homem exclama, ele dá um grito e diz: olha, a guerra não será assim. Escolhe alguém dentre vocês para vir para essa guerra. A vida é assim, queridos. Às vezes nós pensamos que estamos no controle. Você vai fazer um tratamento, você coloca um currículo, você está começando a trabalhar e você recebe o seu primeiro salário e você diz: caramba, estou com o controle nas mãos. E aí vem uma notícia, sabe, mais pesada, mais difícil. E muitas vezes essa notícia nos paralisa, nos tira do controle. Queridos, o gigante não precisa ser visto como uma ameaça. O que eu vou falar parece, sabe, filmes, cenas de filmes. Mas eu estou baseado nos heróis da fé. Os gigantes não precisam ser vistos apenas como ameaça, mas como oportunidade de ver os cuidados de Deus, de ver a mão de Deus. Uma enfermidade, um desemprego, essa pandemia, queridos. A igreja, mais do que nunca, precisa, nesse tempo, não ver apenas como ameaça, mas como oportunidade de ver o Todo-Poderoso se manifestar, com força, com glória, com poder, com majestade. O gigante nos faz crescer, os problemas nos fazem crescer, os problemas nos fazem amadurecer. Para aqueles que olham para frente, para aqueles que olham para a cruz. Mas para aqueles que olham apenas para a pandemia, para o desemprego, para as notícias, esses vão paralisar. Esses vão ficar acamados, enfermos. Sabe por quê, queridos? Quando eu falo que precisamos olhar para os gigantes, não apenas com o olhar, sabe, da sua força, para a doença, para o desemprego, não apenas com esse olhar que a gente está vendo, mas nós precisamos olhar com as promessas de Jesus. Jesus disse, muito interessante, em Mateus 7, 24 a 27, ele disse: se a gente estiver na rocha, não precisa procurar, mas só para citar para vocês, se a gente estiver na rocha que é Cristo, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir o desemprego, vai vir o isolamento, vai vir tudo, queridos. Vai bater com força. Mas se você, se o seu marido, se o seu filho, se uma criança, se um adolescente estiver na rocha que é Cristo, pode vir tempestade, pode vir tudo. Agora, se a minha vida for de religiosidade, estiver sobre areia, vai bater e vai ser grande a sua ruína. Jesus já preveniu isso. Jesus não preveniu que a gente passaria por esse tempo, mas ele diz que a gente estiver na rocha, vai vir dias difíceis, mas a gente ia permanecer. O gigante aparece como ameaça. Pode até balançar, mas se a gente estiver na rocha que é Cristo, pode vir, mas nós vamos perceber, nós vamos permanecer, nós vamos perseverar. Nós vamos até balançar, nós vamos até cair, mas a Bíblia diz que se cair, não ficará prostrados. Amém. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é divino. Olhar para esse tempo e saber que a gente tem essa promessa de Deus. Podemos até cair. Podemos até em algum momento ficar enclausurado, sabe, abatido, mas uma mão vai aparecer no escuro e vai nos tirar daquele quadro. Não importa o tamanho, nós temos Jesus. E se estamos na rocha, não importa o tamanho. Terceira lição, queridos. Creia que há esperança. Creia que há esperança. É interessante que quando eu disse não perca a esperança, queridos, você que está me ouvindo, nós somos agora em torno de 110. Não perca a esperança. Eliana Brum, firme nas promessas de Jesus. Não perca a esperança. Olha o que acontece em 1 Samuel 17:10. Veja bem, queridos, vamos ler. A terceira lição que nós aprendemos hoje. Não perca a esperança. Veja bem a proposta agora deste homem. Vamos ler. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Pelejemos. Queridos, vai pelejar. Vou chamar, sabe quem? Vou chamar o Vladimir para pelejar com esse homem.
Vou chamar uns caras fortes aí, o Cássio, o Amarildo, para pelejar com este homem. Veja bem, este homem agora diz, olha, enfileirados está a tropa de Saul, e ele grita, olha, eu quero um homem de vocês para pelejar comigo. Lembra das medidas deste homem? Do peso, só da coraça, que para alguns historiadores era o peso de Davi, que era um pastor de ovelhas. É interessante que esse homem agora, ele afronta mais ainda. Disse mais o filisteu, hoje afronto a tropa de Israel, dai-me um ano. Lembra da máxima que eu falei? Nada tão ruim que não possa piorar. Às vezes isso acontece na nossa vida. Às vezes bate na nossa porta sem avisar. Lembra do Alexandre que um tempo atrás diz que no meado do culto acabou o gás? Alexandre está aí conosco. Alexandre Fernandes Macedo. O pior é quando acaba o gás, final do mês, quando você não tem o dinheiro para comprar. Você entendeu? Acaba o gás. Você está com dinheiro, você para tudo, rapidinho, liga, o cara entrega, meia hora depois está com tudo aceso, tudo funcionando. O pior é quando acaba e você não tem dinheiro para comprar. Saul coloca o seu exército. E toda a sua força, toda a sua intenção, toda a sua bravura de querer lutar, mesmo sabendo que o seu exército era menor, era mais fraco. Mesmo assim ele coloca o seu povo. Só que agora Saul faz uma provocação. Não vamos ter guerra entre homens. Vai ser guerra individual. Quando Saul colocou sua tropa, ele imaginava que seus homens de forma brava poderiam lutar. Mas não foi assim. Mas a proposta de Golias era uma luta individual. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Às vezes você está em família. Você está dentro de uma casa. E a dor é só sua. Às vezes você fala para o seu pai, marido, fala para a esposa. Eles não conseguem entender a dor que você está sentindo. Só você que vai ter que enfrentar. E aí, o Cássio está dizendo, vamos com tudo. Lembrando que este homem é muito grande. Davi é um pastor de ovelha. Muitas vezes a gente olha para uma proposta dessa. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai ficar pelo caminho. É preciso ter muito cuidado para não perder a batalha antes de lutar. A proposta de Golias deixa todo o exército de Saul em pânico. Vou repetir. É preciso ter muito cuidado para não perder a batalha antes de lutar. Não podemos perder a esperança antes de chegar à resposta de Deus. Porque quando este homem faz essa proposta, ele desarticula o exército de Saul. A proposta de Saul que era para guerrear. E agora passa a ser individual. E o pior, que Saul faz uma proposta, mas não aparece ninguém. O que Saul faz é assim, olha, tem alguém para ir lutar? Se alguém for lá e vencer este homem, sabe, todas as suas dívidas, todos os seus impostos são pagos, mas não aparece ninguém. E é interessante que no livro de 1 Samuel 17, versículo 11, mais uma narrativa bíblica vai nos ajudar. Veja o que acontece quando Golias faz a proposta. Olha o que acontece. A esperança se acaba. Há um espanto na tropa de Saul. E a proposta é, não perca a esperança, mesmo quando a gente não tem mais o controle da situação. 1 Samuel 17, 11, vamos ler. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Fugiu do controle. E agora, Cássio, quando a gente perde o controle, não sabemos mais o que fazer. É interessante, queridos, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê algumas orações, alguns pedidos. Alguns pedidos de Eliseu quando pede a morte. Mas quando Jesus se manifesta, ele diz, olha, tira daqui, me tira daqui. É interessante que Davi, no Salmo 142, lá no final, ele diz assim, tira minha alma do cárcere. É quando você está preso e você não sabe mais o que fazer.
Você não tem chave, não sabe como sair? E ele diz assim, tira-me do cárcere, que ainda louvarei o teu nome. Há momento na vida, queridos, que eu e você vamos perder o controle da situação. Quando Golias faz essa proposta, acabou toda a articulação de Saul e seu exército. Espantaram, correram. Não perca a esperança quando você perder o controle da situação da sua vida. Creia que o Senhor prosperará. Creia que o Senhor vai vir ao seu encontro. E muitas vezes, querido, a gente não vai conseguir nem orar. Muitas vezes a gente não vai conseguir nem falar nada. Tamanha é nossa dor, tamanha é nossa angústia. Pode ter certeza que é nesse momento que o Senhor vai se manifestar. É nesse momento que nós vamos ver a mão de Deus. Sabe por quê? Deus não se esquece dos seus. Vamos lá. Olha o que tem ali agora em 1 Samuel 17, 23. Deus não se esquece dos seus. Você perdeu o controle. Você não sabia mais o que fazer. Mas Davi estava presente. Davi chegou ali. Aparentemente não como um exército, não como uma força para mudar aquela realidade. Mas Davi estava ali apenas para ver seus irmãos. Mas agora ele entra nessa guerra. Deus não se esquece dos seus. 1 Samuel 17, 23. O que diz esse texto? Lindo esse texto. É um texto para ficar, sabe, gravado na nossa mente e no nosso coração. Essa é a quarta lição que nós vemos. Nós aprendemos hoje. Vamos ler 1 Samuel 17, 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, do Elista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Davi chega, porque o pai mandou o Davi lá para falar, para levar uma comida. É muito legal, cara, o cuidado do pai de Davi com os seus irmãos. Leva lá um pão de queijo, leva lá uma comida, vê lá como é que está. Mas Davi chega nessa hora, a chapa quente. E na hora que Davi chega, no 40º dia, ele ouve aqueles mesmos insultos de 40 dias. A chegada de Davi em meio à guerra, simplesmente para visitar seus irmãos, não estava nos planos de Saul. Não estava nos planos do exército. Não estava nos planos de Davi. A chegada de Davi ali estava na agenda de Deus. Por isso, queridos, é muito complicado quando você determina horário para acontecer um milagre. É muito complicado quando você determina que tem que ser daquela maneira. É tempo de Deus. Davi vai como pastor de ovelha apenas para levar um lanche. E ele chega nessa hora e ele ouve aquele insulto. Não parecia ser a solução para aquele momento, porque era apenas um soldado, era apenas um guardador de ovelhas, cuidador de ovelhas. Não parecia ser a solução para aquele momento. Amados, Deus tem o seu tempo. Quando você estiver orando, pedindo a intervenção de Deus, pode ter certeza que no tempo ele vai chegar, e talvez de uma maneira que você não espere. Porque a chegada de Davi não parecia ser uma solução. Davi ouviu as provocações de Golias, que fizeram durante 40 anos. Mas Davi não levou para o coração aquelas provocações. Davi não ficou assustado. Cientificamente, já está comprovado que notícias ruins têm o poder de nos paralisar. Estou falando de ciência, estou falando de terapia, estou falando da ciência estudando o comportamento do nosso cérebro. Cientificamente já está comprovando. Notícias ruins têm poder de nos paralisar. Por isso paralisou Saul e todo o seu exército. E por que não paralisou Davi? Porque Davi chegou ali, não, sabe, simplesmente para levar um lanche, mas chegou com o coração, com a certeza. Davi ouviu, mas não processou, não levou para o coração. Tantos o Israel quanto o rei Saul ficaram apavorados. Davi estava confiante que ele estava ali com uma missão. Não nas suas habilidades, mas naquilo que Deus poderia fazer. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está me ouvindo. Talvez você está sendo paralisado pelas notícias ruins que têm acontecido nos últimos dias. Se você der ouvido como Saul e todo o seu exército deu ouvido
ao filisteu, a Golias. Davi chegou ali, ouviu toda aquela afronta, mas ele não levou para o coração, não levou para a sua mente, porque a sua mente estava cativa com as promessas do Senhor. E é interessante que diante da afronta do filisteu, agora é Davi que reage. Queridos, deixa eu dizer, é muito sério. Eu estou falando para você, você que está me ouvindo, é muito sério. Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa orar mais. Você precisa acreditar mais, confiar nas promessas do Senhor. Essa história de Davi é minha história, é a sua história. É a história da nossa família. O gigante aparece. Ele não avisa, não manda recado. Você não recebe um telegrama dizendo, ó, daqui a 2 dias você vai ficar desempregado. Daqui a 2 dias você vai bater com o carro. Daqui a 2 dias você... Não! Simplesmente chega. Mas quando a gente está na rocha, pode chegar. Se estiver na rocha, vai chegar. Pode até te abalar pela força do vento, pela força da chuva. Você pode até cair, mas não ficará prostrado. Davi ouve, mas o que ele ouve não é o suficiente para paralisar, porque a sua mente e o seu coração estavam cativos com as coisas do Senhor. E agora é a vez de Davi provocar. É a vez de Davi falar. É a vez daquele ruivo que simplesmente teve uma experiência lá no campo, não de batalha, mas quando guardava as ovelhas do seu pai. É a vez dele falar. Veja o que ele fala para aquele homem. Aquele gigante, aquela muralha. Veja o que ele fala. 1 Samuel 17, 45. Vamos ler? Porém, disse ao filisteu. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vem contra mim com espada e com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quem tem afrontado. Queridos, sabe o que acontece com Davi? Davi, ao ouvir a afronta do filisteu, de Golias, Davi sabia que aquilo ali não era com ele, é com o povo, a nação santa, o povo de Israel. Por isso que ele entendia que aquela guerra não era pessoal, é uma guerra de Deus. É o Deus soberano contra aquele gigante. Por isso, queridos, é interessante que Davi estava ali, não para receber o prêmio proposto para Davi. Davi estava ali, não para ouvir aquele afronto, mas para dizer para aquele gigante: olha, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti, em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Eu fico, queridos, olhando para essa realidade que nós estamos vivendo. Ao invés de ir para as redes sociais ficar brigando, a gente dobrar o joelho, levantar as mãos e dizer: Senhor, está uma desordem essa nação, a nossa política, a questão da segurança pública, a questão da saúde, dos hospitais, das escolas. Mas, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para vencer essa guerra. A gente não faz isso. A gente vai lá para levantar placa, bandeira, para guerrear. Davi nos ensina que Deus não esquece dos seus. Por isso que a igreja do Senhor desses dias precisa entender isso, que nós precisamos guerrear em nome de Jesus. A nossa guerra é contra a carne, nem contra a sangue. É contra essa potestade que está aqui. E essa guerra foi assim que Davi fez. Você vem contra nós, com espada, com tudo. Eu vou contra ti, em nome de Jesus. Davi entendeu que as provocações de Golias não eram pessoal, mas era contra o povo de Deus. E sabe por que Davi venceu Golias? Não era porque ele era abusado, não. Você conhece algum baixinho abusado? Eu conheço. Eu conheci um baixinho que jogava bola abusado. Mas Davi não era abusado, não. Sabe por quê? Davi encarou esse gigante. Primeiro, ele não deu ouvido às provocações. Segundo, Davi conhecia o seu Deus. Terceiro, a nação de Israel era o povo do Senhor. E Deus havia uma promessa para proteger. Primeiro, não dá ouvido às provocações. Não dá ouvido aos noticiários. Por favor, meu irmão, em nome de Jesus. Davi nos ensina que não dá para dar ouvido. Segundo,
creia que o Deus que você serve é o Deus que pode fazer muita coisa. É o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É o poderoso. É aquele que age, é aquele que vence todas as batalhas. E Ele está para cuidar de você. Ele está para cuidar da sua família. Ele está para cuidar do seu casamento. Ele está para cuidar da sua vida financeira. Queridos, em nome de Jesus, a história de Davi é minha história, é a sua história. Você precisa aprender isso. E aí, nós vamos concluir. E a conclusão é, o que faremos, queridos? O que faremos frente ao gigante da nossa vida? O que faremos? Vamos ficar paralisados? Vamos dar ouvido? Nós aprendemos 4 lições práticas e eu gosto de colocar para você ficar, memorizando na sua mente 4 lições práticas. Primeiro, encarar o gigante. Não faça de conta, queridos. Se você precisa cuidar da sua saúde, cuide da sua saúde. Se você precisa fazer uma atividade física, faça. Não dê desculpa. Se você precisa melhorar o seu relacionamento com o seu marido, por favor, em nome de Jesus, não empurre com a barriga. Não faça de conta. Se você precisa resolver com o seu filho, encare o seu filho e chama ele. Segundo, não importa o tamanho do problema, coloque no altar do Senhor. Clame ao Senhor. Terceiro, não perca a esperança. Creia que o Senhor vai te ouvir, Ele vai te atender do jeito dEle, no momento dEle. Não crie expectativa do seu tempo, de marcar horário. Não, vai chegar tal horário. Não, é no tempo de Deus, o tempo dEle, o relógio é dEle. Por último, Deus não se esquece dos seus. Amém. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero desafiar você a dar testemunho, queridos, dessas promessas na sua vida. Poderíamos ficar aqui muito mais tempo, mas nós temos 1 hora de culto. E nós ficamos só no capítulo 17. Mas aprendemos 4 coisas. Encare o gigante, encare o problema. Não importa o tamanho, queridos. Seja uma doença, seja um desemprego, não importa. Nós servimos um Deus grande demais para a gente ficar paralisado pelos nossos problemas, pelo tamanho dos problemas que a gente acha. Segundo, não perca a esperança. Ore ao Senhor, peça ao Senhor para renovar as suas forças. E por último, creia, Deus não esquece dos seus. Eu quero que você fique com isso na cabeça. O desafio parecia desigual, mas quando a gente está com Deus, Deus está no barco, nós vamos vencer a tempestade. O que faremos frente ao gigante? Essas lições que nós aprendemos. Encare, não importe o tamanho, não perca a esperança. E não se esqueça, Deus não se esqueça dos seus. Eu quero cantar com você. Nós vamos cantar. E no final da estrofe, eu quero orar por você. É um hino que diz firmeza na fé. É mais um desses hinos lindíssimos que a gente precisa estar cantando sempre. Firmeza na fé. Eu quero desafiar você a louvar e a cantar. Oi? Eu quero cantar com você. Enquanto eu estiver cantando, queridos, coloque seu coração diante do Senhor. Nós aprendemos 4 coisas. E você precisa vencer essas 4 coisas. Você tem levado a vida de qualquer jeito? Sua vida espiritual. Há anos, tu está enrolando. Há anos que você não lê a Bíblia, você não ora, você não busca o Senhor. Você está crente morno. Cuidado com crente morno. Vai ler na Bíblia o que é crente morno. Se a sua vida espiritual, queridos, está assim, sendo levada. Muito cuidado. Encare o gigante. Não importa o tamanho. Talvez você está desanimado porque você teve um problema muito sério dentro da igreja, fora da igreja, e você desanimou. Não importa o tamanho. Eu quero desafiar você, não perca a esperança, queridos. Não perca a esperança. O Senhor está conosco nessa luta. Ele está nesse tempo, controle de Deus. Nós perdemos o controle, mas Deus está no controle. E por último, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua família. Deus não se esqueceu da sua vida financeira, da sua vida pessoal, da sua saúde, do seu casamento. Deus não se esqueceu de você. Então vamos cantar. Firmeza na fé. No final, eu vou estar orando por você. Somente põe a minha fé na graça excelsa.
preço remedor do sangue do bom Redentor. A minha fé estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não me posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada trance a suportar, eu nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao me cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Queridos, quero mais uma vez agradecer a todos, nossa irmã Deise, Célia Vaz, lá de São Gonçalo, Rafael, filhinho, Deus abençoe a sua vida, Rosimar, Alba, pessoal lá de Portugal, pessoal de Brasília, pessoal do Maranhão, Deus abençoe, pessoal aqui da Ilha do Governador, Deus abençoe a sua vida. E que a sua semana seja com essa reflexão. 4 lições que nós aprendemos. E se você precisar de ajuda, por favor, meu irmão, minha irmã, procure ajuda. Se você não tiver um pastor, pode nos procurar, deixa um recado. Se você não tiver o nosso número, pede aí que nós vamos enviar o número para você. Eu já tenho atendido algumas pessoas de longe. Eu estou aqui, eu entendo que Deus me deu este ministério para cuidar de pessoas. Se você não tem uma pessoa que está cuidando de você, eu da sua vida. Cuidar como pastor, orar por você, cuidar da sua vida. 4 coisas nós aprendemos hoje. Encare o problema, por favor, meu irmão. Não importe o tamanho. Deus é maior do que tudo. Não perca a esperança. Deus cuida de você. Deus não esqueceu de você. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado porque uma história numa outra época, numa outra cultura, tão distante de nós, mas com tantos ensinamentos tão práticos para a nossa vida. Aquele jovenzinho que vai ali naquele encontro para levar um lanche que o pai pede. Na agenda dele não estava ali para encontrar aquele clima. Na agenda do próprio pai também não estava. Mas nós sabemos que a nossa vida é o Senhor que conduz, é o Senhor que leva, e o Senhor nos surpreende. E ele chega, ele ouve toda aquela confusão. Mas a promessa do Senhor, os olhos de Davi estavam na cruz do Senhor, estava nas promessas do Senhor, porque lá no campo de batalha ele já tinha lutado com o urso, com o leão, e ele venceu. E ele diz, olha, eu já lutei, eu venci o leão, o urso. Eu posso lutar com esse homem. Davi não é paralisado pelas palavras, pelo insulto do Golias, porque Davi tinha no coração a certeza do Deus que ele servia. Eu, Senhor, e a nossa nação, o nosso povo, temos certeza que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Mas muitas vezes nós nos ocupamos com as dificuldades, com os traumas, com as provações da vida. Isso nos faz paralisar. Agora ajuda-nos, Senhor Deus, durante essa semana, viver esse tempo, essa reflexão, dessas 4 lições que nós aprendemos hoje. Ajuda-nos a olhar para Ti, não olhar para os problemas. E se alguém que está nos ouvindo, que está paralisado com seus problemas, com as suas dores, com as suas aflições, ó Deus Todo-Poderoso, vai ao encontro deste coração, desta mente. Sara, cura. E se for necessário um milagre, manifesta o Teu poder, porque nós cremos no milagre. Tu és um Deus de milagre. Faça, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, a unção do Espírito Santo esteja sobre sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Deus abençoe a sua vida e até terça-feira. Vamos continuar cantando. Quando a trombeta ressoar
abençoe a sua vida, queridos, e que a sua vida, meu irmão, minha irmã, seja sempre para o melhor. Até terça-feira, no estudo de pequenos grupos. Eu encontro contigo, se assim Deus nos permitir. Uma boa noite a todos e bom final de domingo a todos. Deus abençoe.